Pessoal, vou começar porque já é 9h31, tá? A gente estava vendo os conceitos básicos de genética e vamos terminar de ver essa semana isso, tá? A gente não começou a fazer exercício ainda, né? Ou já? Já? A gente já estava corrigindo? Deixa eu ver aqui. Não. Não, acho que a gente não fez exercício ainda. Não, né? Estava falando sobre os cromossomos na última aula. Sim. Deixa eu ver aqui no livro. Aqui tem muita coisa de Eu vou trabalhar com vocês até as contribuições de Mendel, que o resto eu considero muito adiantado para quem não teve pouca coisa de genética, né? Não demos ainda, não, exercício. Deixa eu ver como é que faz o exercício. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Aqui já tínhamos isso, né? Já, acho que Aqui já. também. Aqui não, né? Foi aqui que nós paramos. Foi. Então, gene recessivo e gene dominante, tá? Então, a gente viu lá no cariótipo, né, que os cromossomos, eles estão sempre aos pares, né? Então, gente, vai ter gene recessivo para um caráter e gene dominante para o mesmo caráter, tá? Caráter a gente viu que é uma característica, tipo assim, por exemplo, semente alada, né? Pode ser, é um tipo de semente, certo? Como ela se apresenta, é a cara dela, é o jeitão dela, né? Ou semente rugosa, ou semente lisa, né? Esse seria um caráter, né? Por exemplo, tipo de tegumento, pode ser um tegumento frágil e fino e um tegumento grosso, né? Ou um tegumento grosso. Então, são caráteres. Essas características, elas vão se manifestar ou não nas diferentes gerações, dependendo se esse gene ele é recessivo ou ele é dominante, tá? Então, o gene recessivo, ele só vai se manifestar fenotipicamente, ou seja, esse caráter vai aparecer numa geração, né, se tiver em homozigose, desculpa. Ou seja, quando os alelos são iguais, certo? Aquele caráter está no mesmo localzinho ali, certinho, tá? E só se manifesta quando estiver presente em dose dupla. Assim, se eu tiver um gene azinho, né, e o meu companheiro também tiver aquele azinho, e eles estiverem no cromossomo, no mesmo, forem alelos, né, estiverem no mesmo local ali, então eu posso ter a manifestação desse caráter, que daí vai ser azinho, azinho, tá? Gene dominante. O gene dominante é aquele que manifesta o mesmo fenótipo, só que tanto em homozigose, então ele é dominante, é o azão, né? Então ele pode manifestar aquela característica tendo dois azão ali, né? Os anelos, certo? Ou pode ser um azão e um azinho. Vai manifestar do mesmo jeito, tá? Deu para entender isso ou não?
Ou tem que voltar alguma coisa? Eu não entendi. Entendeu bem de boa. Então, tá bom. Ó, a nomenclatura. Como é que a gente chama isso, né? Quando eu tenho, por exemplo, azão, certo? Como no caso aqui, ó, tá? Eu tenho azão. Esses aqui são cromossomos homólogos, no mesmo par, né? E são alelos porque tem genes para a mesma característica no mesmo local, certo? Esse aqui é azão. Eu digo que esses genes aqui, eles são dominantes homozigoto puro, tá? Quando eu tenho azinho, como é esse caso aqui, ó, eu tenho para a mesma característica um dominante e um recessivo, né? Nos cromossomos homólogos, eu tenho um dominante heterozigoto, tá? Híbrido, tá? Quando eu tenho azinho, é o caso aqui, ó, né? Os dois nesse local são recessivos desse cromossomo homólogo aqui, certo? Eu tenho recessivo homozigoto puro. Então, eu posso ter dominante homozigoto puro, dominante heterozigoto híbrido e recessivo homozigoto puro, tá? Isso aqui que vai definir as características, certo? Depois, quando a gente mostrar lá o trabalho do Mendel, que eu vou mostrar aqui neste PowerPoint, vocês vão entender direitinho isso, vai ficar mais claro para vocês, tá? Ok. Vamos lá para o experimento de Mendel. Porque Mendel, ele era um monge, né? Vivia num monastério, lá na Tchecoslováquia, e ele gostava muito de trabalhar na horta, mas ele era um baita pesquisador. Vivia fazendo experimento, era muito observador. A história de Mendel é bem interessante, tá? E ele cultivava ervilhas lá, né? E como ele era naturalista, tal, e, né? Começou a fazer experimentos com a ervilha, que foi fundamental para a genética, tá? Aqui, ó, né? Aqui tá o Gregor Mendel, né? Fazendo experimento com ervilhas, né? Aqui a gente tem ervilha com flores da cor púrpura, né? E ele descobriu que as características hereditárias são herdadas, uma geração herda da outra, mas que isso tem regras, né? Regras definidas para isso acontecer. E aí ele foi, com base em muito cálculo, muita experimentação, muita análise, muita coleta de dados, coleta de muitos dados que vocês vão ver depois, né? E foi descobrindo quais eram essas regras. E isso foi fundamental no desenvolvimento da genética, tá? Então, o mérito do trabalho de Mendel, né? Basicamente, a escolha adequada do material para pesquisa. Porque vocês imaginem o seguinte, eu pegar para trabalhar genética naquela época, com um ser vivo que o ciclo de vida fosse muito grande. Até aquele ser vivo ter descendente, né, para analisar as características, esperar depois aquele descendente ter, sabe, levar muito tempo, né? Então, a escolha de material dele foi muito feliz. Pena que naquela época ele não se ligou em trabalhar com a drosófila, né? A drosófila, gerações são muito mais rápidas, né? Uma mosquinha daquela da fruta dura aproximadamente uma semana. Então, em uma semana tu tem uma nova geração, na semana tu tem a F1, na semana seguinte a F2, na outra a F3, no final de um mês tu tem 4 gerações para analisar características que foram sendo passadas, né, de uma geração para outra. Mas naquela época ele escolheu ervilhas, que também tinha um ciclo de vida curto, tá? Não tão curto quanto a drosófila, mas tinha um ciclo de vida curto, né? Ele fez um planejamento cuidadoso dos experimentos.
Porque isso, gente, é uma coisa que todo bom cientista tem que fazer. Ele tem que planejar cuidadosamente o experimento, né? Saber quais são as variáveis, como é que ele controla essas variáveis. Tudo isso tem que ser muito bem planejado para não ter desvio nenhum nos dados, né? Outra coisa importante numa pesquisa científica é a coleta de grande quantidade de dados. Porque quando eu tenho uma grande quantidade de dados para analisar, tenho menos chance de errar, né? O meu resultado é mais preciso, né? Porque eu vou ter um padrão repetitivo naquilo ali que vai me permitir construir, né, um material adequado para analisar os dados, certo? E também a aplicação da matemática nos resultados, né? Foi bem importante, tá? Então, ele escolheu essa ervilha de cheiro, que ele chama, né? Porque elas têm um cultivo fácil, é fácil de plantar, de cuidar da plantação de ervilha, é tranquilo, não exige muito manejo, né? O ciclo de vida, o tempo de geração é curto, então isso é aquilo que eu falava, né? Como o tempo entre uma geração e outra é curto, eu tenho uma prole em pouco tempo, né? Eu tenho condições de analisar os filhos daquela geração em pouco tempo, tá? Também outra coisa importante é que tem uma gama de caráter, né? Características facilmente identificáveis. Por exemplo, flor dessas ervilhas aí, ou é branca ou é púrpura, né? São coisas fáceis de identificar, né? Se eu abro uma ervilha dessa, eu vou ver que as sementes são diferentes, umas são lisas, outras são rugosas, umas são verdes, outras amarelas. É fácil, né, de identificar formas e cores, certo? Que variam, né, de uma geração para outra. E podem ser autofecundadas. Então, é uma planta que as flores se autofecundam. Por quê? Porque são flores hermafroditas, certo? Então, pode ocorrer autofecundação. Tanto pode ser naturalmente, né? E pode ser de forma artificial. Pode ainda ter fecundação cruzada. Então, quer dizer, é muito tranquilo, né? Elas podem se autofecundar naturalmente, ou terem polinização cruzada entre uma plantinha e outra, entre uma florzinha e outra, né? E essa fecundação cruzada, ela pode ser natural também, ou pode ser artificial, tá? Então, junta muita coisa legal, assim, ele pensou muito bem, né, para fazer a experiência dele, tá? Aqui, ó, aquilo que eu estava falando, né, as ervilhas, elas podem realizar autofecundação, né, e para realizar a fecundação cruzada, o cultivador, se ele quer fazer isso artificialmente, o que ele faz? Né? Ele vai pegar aqui, gente, ó, deixa eu botar um marcadorzinho aqui, ó, ele vai pegar aqui, vocês lembram disso, né? Eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho aparelho reprodutor feminino dessa flor, aqui eu tenho ovário, aqui eu tenho o pistilo, certo? E aqui, ó, nessas pontinhas amarelinhas, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter os estames, eu vou ter o androceu, o aparelho reprodutor masculino. E aqui nessas pontinhas amarelinhas, que ele retirou aqui, ó, tá? Na verdade, ele tá te retirando aqui grãos de pólen. O que ele vai fazer? Com a pontinha de um pincelzinho, né, ele retira o pólen dessa florzinha aqui, ó, que é púrpura, tá? E transfere o estigma, né, para o aparelho reprodutor feminino, desta outro pezinho de ervilha que dá a florzinha branca, certo? Tá? E aí depois ele vai observar que tipo de fruto vai nascer aqui. Que tipo de vargem de semente de ervilha vai nascer aqui. Se ela vai ter, se essa ervilha vai ser uma ervilha que tem um formato liso, se vai ser infladinha, se vai ser mais rugosinha, se a semente vai ser lisa, se vai ser rugosa, e ele vai analisar todos esses dados,
tá? Mas a fecundação cruzada artificialmente, que o Mendel fazia, era essa aqui, tá? Ele retirava, então, o pólen do estame de uma flor de uma cor e botava no pé da flor seguinte, que tinha uma cor de flor diferente. Depois ele ia observar aqui, ó, que fruto que ia dar, certo? Até aqui alguma dúvida, gente? Não. Não? Tá tudo tranquilo? Então vamos continuar. Aqui. As ervilhas, elas fazem parte da família das leguminosas. Eu não sei se vocês lembram ainda, no 7º ano vocês estudaram isso, tá? Plantas leguminosas são plantas que apresentam uma vargem, certo? Então, por exemplo, feijão, ervilha, são todos leguminosas, apresentam vargem. E claro, tem muitas outras, né? E essa leguminosa aqui, a ervilha, ela apresenta flor hermafrodita, tá? E o que que é? Só para vocês lembrarem o que é uma flor hermafrodita, certo? Então, eu tenho aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, tá? É o aparelho reprodutor feminino da flor. Eu lembro que vocês até fizeram abrir a florzinha, para ver retiraram todas as partes, identificaram, né, aparelho reprodutor masculino, feminino. Talvez vocês não lembrem disso, mas eu tenho até foto de vocês fazendo isso, tá? Então, o que que acontece, ó? Esse aqui é o aparelho reprodutor feminino, né? Formado pelo estigma, aqui essa ponta aqui, né? O estilete, e depois aqui o ovário, né? Com os seus óvulos aqui, certo? Ao redor disso aqui se forma uma estrutura, ó, com o filete, certo? Filete e a antera. Essa estrutura aqui, filete e antera, forma o que a gente chama de androceu, que é o aparelho reprodutor masculino da flor, né? E essa parte aqui, formada pelo estigma, estilete, ovário e óvulo, é o gineceu, que é o aparelho reprodutor feminino da planta, certo? Então, o que que o Mendel fazia? Ele pegava aqui, ó, tirava a antera, né, da flor púrpura, tinha, né, e levava lá a flor branquinha, tá? Para depois ver que tipo de fruto ia acontecer dali, tá? Ó, as características que ele se concentrou. Então, ele planejou muito bem. O que que eu quero analisar? O que que eu quero ver se aparece ou não em cada geração? Características que eu quero ver. Se aparece ou não em cada geração que eu conseguir produzir, certo? Então, ele pensou na forma da semente, tá? Na forma da semente, ele analisou dois caráteres, lisa ou rugosa, certo? Se a semente ia ser lisa ou se ia ser rugosa. A cor da semente. Ele analisava, ele abriu os frutos e ia ver se a semente era amarela ou verde. Em cada geração, gente. Por exemplo, ele fazia aquela polinização ali, artificial, né? Um canteiro que ele tinha tudo flor, ervilhas com flores brancas, ou parte delas brancas, né? Então, ele ia lá, polinizava todas as branquinhas com pólen da roxa, certo? Marcava lá que ali. Depois ele ia ver naquelas plantas que ele tinha polinizado artificialmente, ele ia analisar essas características aqui, ó. Se a semente era lisa ou rugosa, se a semente era amarela ou verde, se a forma da vargem, se ela era lisa, inflada ou ondulada, ou se era comprida. Aqui ele analisava na forma da vargem, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 caráteres, certo? A cor da vargem, ele analisava também se tinha vindo mais vargem, quantas vargens amarelas vieram, quantas verdes vieram, certo? A posição da florzinha, né? Depois ia dar no caule, se a posição era axial, estava do ladinho da planta ali, ou se era terminal, tá?
a altura da planta, se ela tinha caule longo ou curto, né? Se era alta, longa ou baixa, curta, certo? Ele analisava tudo isso. A cor da flor, né? Se era púrpura ou branca, tá? Então, aqui, ó, essas então eram as características, certo? Aqui a gente tem, ó, e a forma da semente, né? Isso aqui ele descobriu depois, né? Só vou botar aqui para. A forma da semente lisa era dominante, tá? Então, esses caracteres aqui, ó, eram todos dominantes. Forma de semente lisa, cor da semente amarela, cor da flor púrpura, forma da vagem lisa, cor da vagem verde. Tá? Esses outros caracteres aqui, ó, eram todos recessivos, certo? Semente rugosa, verde, com flor branca, vargem rugosa e vargem amarela. Tá? A característica quanto à posição da flor. Axial era dominante, então nascer aqui no ladinho da planta era dominante. A altura do pé alto era dominante também, uma característica que aparecia mais, né? E flor axial era recessiva e o pezinho de ervilha baixo era recessivo também, tá? Cada uma dessas características, ele se certificou, Mendel se certificou que possuía linhagens puras, tá? Isto é, toda a prole produzida por autofecundação ou cruzamento dentro da população tinha que apresentar a mesma forma, a característica em questão, para ser pura, certo? Ele ficou ligado nisso também. Aqui, a gente tem os cruzamentos de Mendel, que eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso aqui, tá? O resultado dos cruzamentos. Então, ele fez assim, ó. Ele procurou cruzar desse jeito aqui, ó. Fenótipos parentais, geração parental. Cruzou vargens que tinham semente lisas com vargens que apresentavam semente rugosa. Na primeira geração desse cruzamento, tá? Na primeira geração, todas foram lisas, certo? Todas. O que a gente viu aqui antes? Ó, lisa é dominante, rugosa é recessiva, certo? Acontece que na segunda geração apareceu 2,96 lisas e uma rugosa, tá? Aparecer rugosa na segunda geração, porque a segunda geração foi feita a partir da primeira, certo? E aqui eu já posso pensar, né, que tipo de cromossomos tinha aqui, certo? Tinha um dominante e um recessivo, certo? Na primeira geração, foram todas lisas, certo? Apareceu como fenótipo todas lisas, mas o genezinho recessivo estava lá, em heterozigose, certo? Aparecer depois na segunda geração uma rugosa, tá? Aqui também, ó, usou ervilhas de semente amarela com ervilhas de semente verde, todas amarelas, tá? Mas na segunda geração apareceu uma verdinha, então o caráter recessivo estava aqui. Isso aqui também estava em heterozigose. Porque se tivesse em homozigose, aqui ia aparecer tudo amarela de novo, né? Aqui, vargem lisa com vargem ondulada, todas lisas. Apareceu uma ondulada aqui, certo? Vargens amarelas com vargens verdes. Apareceu todas verdes, mas aqui apareceu uma amarela. Também estava em heterozigose, né? E assim foi com todas, gente. Ó. Flores axiais com terminais, caules longos com caules curtos, flor púrpura com flor branca, certo? Ó, então, os conceitos que ele acabou desenvolvendo: geração parental, plantas de linhagem pura, né? Aí, a geração F1, plantas descendentes imediatamente das linhagens puras, né? A primeira geração filial é híbrida,
certo? Depois a geração a partir daquela F1 ali, a F2 e a F3, e assim por diante, né? Produzidas por autofecundação a partir da geração 1, certo? Todas vêm a partir da geração 1. A geração parental era purinha, né? Aí vem a F1, que é a primeira geração, né? E depois vem as gerações subsequentes, tá? Ó, aqui. Os indivíduos da geração F1 eram sempre iguais a um dos pais, certo? Aí a autofecundação da F1 produzia indivíduos na geração F2 com ambos os fenótipos da geração parental. E aí, isso levou Mendel a concluir que um dos fenótipos ficava escondidinho lá encoberto na geração F1. É o caso desse aqui, gente, ó. Opa. O caso desse aqui, ó. As sementes lisas e rugosas, na primeira geração vieram todas lisas. Mas, na segunda geração, aparecer isso aqui, ó. Isso aqui tinha que estar escondidinho nos cromossomos dos indivíduos da primeira geração. Escondidinho, estava recessivo, mas estava aqui. Deu para entender? Aí, o traço, né, o fenótipo, que desaparecia na geração F1 das plantas híbridas, foi chamado de recessivo. Foi daí que veio a história do recessivo e dominante. Tá? Enquanto o que se manifestava foi chamado de dominante, certo? Então, foi aí que ele descobriu que isso aqui, ó, que as sementes lisas tinham um caráter dominante. E a semente rugosa, como não apareceu na primeira geração, só foi aparecer na segunda, era um caráter recessivo, tá? Daí surgiu esse conceito de recessivo dominante, certo? Então, o estudo das autofecundações da geração 2 revelou que, subjacente à proporção fenotípica 3:1 na geração 2, há uma proporção mais fundamental, de 1:4 pura, para o fenótipo dominante, 2:4 híbridas com fenótipo dominante e 1:4 pura para o fenótipo recessivo. Aqui, gente, é uma conta matemática que vocês não precisam se ligar muito, tá? Mas é só que eu queria que vocês entendessem, acho que deu para entender, né? Da onde que vem esse conceito de gene dominante e gene recessivo, tá? Ó, que vai ficar melhor ainda de entender. Eu tenho uma linhagem pura, plantas produtoras de sementes amarelas, e tenho uma linhagem pura de plantas produtoras de sementes verdes, certo? Eu cruzo as duas e vou ter 100% de plantas produtoras de sementes amarelas, certo? Aí eu vou fazer autofecundação agora, certo? Vou ter uma F2 com plantas produtoras de sementes amarelas, 3/4 vão ser produtoras de sementes amarelas, e 1/4 delas, dessas plantas que eu autofecundei, de sementes verdes, tá? Ó. Aí, eu consigo, dá para ver agora, isso aqui, gente, ó, aqui. Vamos supor que eu dei o nome de V a esse caráter aqui, ó. Plantas produtoras de sementes amarelas, tá? Então, elas estavam, esse caráter, ele está em homozigose, certo? Então, as duas são Vzão, Vzão. E, como isso aqui, como eu sei que as sementes verdes, né, são recessivas, elas têm que ser Vzinho, Vzinho, certo? Quando eu cruzo as duas, eu vou ter assim, ó, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Todas essas plantas aqui que vão ter sementes amarelas, né? Elas vão ser dominantes, só que em heterozigose. Elas vão ter o caráter dominante e o caráter recessivo, tá?
esse para essa característica, certo? Aqui é a cor da semente. Elas vão ter um caráter dominante, que é para a semente amarela, e um caráter recessivo, que é para a semente verde, certo? Por que Mendel ficou sabendo disso? Porque na segunda geração apareceu verde. A verde estava aqui excessiva, certo? Quando eu faço autofecundação dessas duas, dessas plantas aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou estar cruzando Vzão, Vzinho, outra planta que também é Vzão, Vzinho, certo? E eu vou conseguir assim, ó. Imagine aqui, ó, eu vou conseguir o Vzão daqui, certo? Com o Vzão daqui. Essa planta aqui vai dar o quê? Só vargens com semente amarela, certo? Aí eu vou ter o Vzão daqui com o Vzinho daqui, ó, certo? Continuo tendo vargem com semente amarela, porque eu tenho o dominante aqui, ó, certo? Deu para entender? Aí eu vou ter aqui o Vzão daqui, certo? Com o Vzinho daqui. Também vou ter vargens que dão sementes amarelas, certo? Mas eu vou ter o Vzinho daqui com o Vzinho daqui. E aí eu vou ter plantas com sementes verdes. Agora dá para entender um pouco melhor a proporção, né? É assim, gente, que acontece a gente também, né? Com as nossas características acontece isso também, tá? Dependendo dos genes alelos ali que vão se parear, que vão se encontrar, né? Do espermatozoide da mãe com o óvulo, desculpa, do óvulo da mãe com o espermatozoide do pai, né? A partir da combinação que vai se dar ali, né? Vai ter sempre um caráter dominante e um recessivo. Daí, se nos alelos ali tiver dois dominantes, né? E no do pai tiver dois recessivos, aí já vai ter heterozigose, certo? Tá? Aqui também, ó, né? A característica cor da semente, a mesma coisa. Então, V é dominante e Vzinho vai ser recessivo, tá? Então, para explicar o desaparecimento daquele fenótipo recessivo lá na F1, e seu aparecimento em F2 depois, né, na proporção de 3 dominantes para 1 recessivo, né, Mendel elaborou uma hipótese e fez algumas premissas aqui. Ele colocou assim, ó, cada característica hereditária é determinada por fatores, por genes, né? Na época não tinha esse nome ainda, tá? Herdados em igual quantidade da mãe e do pai, tá? Os fatores de cada par separam-se quando o indivíduo produz gameta. Aquilo que a gente viu, nas células reprodutoras, esses fatores que ele chama, que são os genes, eles vão se separar, tá? Se o indivíduo é puro, quanto a determinada característica, todos os seus gametas terão o mesmo fator, aquela característica, tá? Se o indivíduo é híbrido, ele vai produzir dois tipos de gameta, mesma proporção. Metade com fator para um dos alelos e metade para o outro, tá? Então, essas características, é o dominante e o recessivo, tá? Certo? Então, aqui, ó, o cruzamento entre dois indivíduos exigóticos, desculpa, costuma ser esquematizado na forma de uma tabela. Essa representação é conhecida como quadrado de Punnett, em homenagem ao seu inventor geneticista, que é o Reginaldo, que é bem famoso, tá? Punnett. Eu tenho aqui, ó, gameta feminino, gameta masculino, tá? E isso aqui está em heterozigose, azão, azinho,
certo? Então, a chance no cruzamento é aqui também, em heterozigose, azão e azim, certo? Então, eu vou ter sempre assim, ó, azão, azão, azão do pai com azão da mãe, vai dar azão, azão. Isso aqui vai ser dominante para essa característica, certo? Depois, se eu cruzar um com esse tipo de cromossomo aqui, com outro com esse tipo de cromossomo, eu só vou ter azão, azão, tá? Não tem jeito. Aqui, ó, azão, azinho, tá em heterozigose, tá? Então, se eu cruzar esse com esse, eu vou ter azão, 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 vou ter azinho, azinho também, tá? Aqui, ó, azinho, azão, azinho, azinho, certo? Então, conforme eu cruzar, se eu cruzar assim, eu vou ter desse tipo, vou ter desse tipo, né? E se eu cruzar assim, eu vou ter desse tipo, e assim por diante. É só fazer os cruzamentos. Sempre que eu quiser fazer o cruzamento de alguma característica, eu tenho que observar e tem que ser dado para mim se ela está em homozigose ou heterozigose. Se aqui eu vou ter azão, azão, e aqui azão, azinho, ou se vai ser o contrário, para depois eu poder fazer esses cruzamentos aqui e descobrir se vai estar em homozigose ou heterozigose aquele caráter. Tá? Então, acho que aqui deu, gente. Tem muita coisa para vocês. Vamos ver. Ó, a primeira lei de Mendel está baseada na segregação de apenas um par de alelo de um gene. Esse tipo de herança recebe o nome de monohibridismo ou herança monogênica, tá? Isso aqui também não vou dar para vocês, não. Tá muito complicado isso aqui para vocês. Vamos ver se vocês conseguem entender. Monohibridismo aplica-se aos casos em que apenas um par de alelo de um gene está envolvido na herança da característica em questão. Consegue entender isso? Ou tá difícil isso aqui? Acho que explicar mais uma vez. Eu tô entendendo bem de boa. Isso aqui tá difícil, né? Não, tipo, só essa parte aí. Explicar mais uma vez. Então vamos ver. Ó, a primeira lei é a lei da segregação dos fatores, tá? Então ele diz assim, ó, os fatores que condicionam, que fazem com que uma característica apareça, segregam-se. Eles vão se separar na formação dos gametas, tá? E aí estes, portanto, são puros com relação a esse fator. Então, os gametas se tornam puros em relação àquele fator, certo? E a primeira lei dele diz assim, ó, está baseada na segregação de apenas um par de alelo de um gene. Esse tipo de herança recebe o nome de monohibridismo ou herança monogênica. Aí, esse monohibridismo, ele aplica-se aos casos em que apenas um par de alelo de um gene está envolvido na característica em questão. Então, aqui, ó, deixa eu voltar aqui para os alelos para ver se vocês entendem. Tá? Então, apenas um dos alelos está envolvido na questão. Quando eu pego, por exemplo, apenas um desse aqui vai para o gameta, né? Eu tenho o quê? Eu tenho um caso de monohibridismo. No cruzamento, estou falando isso, né? Certo? Quando apenas uma característica passa, tá? Não passa as duas aí, certo? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Mas aquilo ali também não precisa
tão fundo assim no negócio, tá? Mais importante é se vocês entenderam o que, que é caráter dominante e caráter recessivo. Isso vocês entenderam? Deu para entender ou não? Vocês querem que eu bote esse PowerPoint no Classroom ou no WhatsApp ou não precisa? Vocês vão estudar tudo isso de novo no primeiro ano, tá? Desde o começo. Ah, eu acho que não precisa. Tá? Deixa eu ver. Por mim não precisa colocar no Classroom, no WhatsApp. Não? Então deixa eu ver aqui. Gente, então, vocês podem começar a fazer os exercícios para a gente corrigir amanhã, tá? A aula vai até que hora? Já foi, né? Nossa, só vai ser 10 Tava 10. 10, Já 10. passou. Tá. Então, pessoal, amanhã a gente vai começar a fazer os exercíciozinhos, tá? Alguns deles, não todos. Tá bom? Certo? Então, até amanhã. Certo. Beijos, prof. Tchau. Tchau, Vera. Tchau, querido.